conforme foi determinado pelo Espírito Santo de Deus, durante a ministração das 7 quarta-feira e 7 domingo. A gente começa às 7 horas em ponto, independente de quantidade. Fazemos os 4, 5 louvores da harpa. Começo a pregação. Nessas 7 quarta e 7 domingo, ninguém terá oportunidade, porque após a pregação nós já fazemos aquilo que o Senhor nos determinou. Eu quero que a igreja preste muita atenção em algo que eu vou ministrar neste momento. Primeiro, quando qualquer um dos membros, e quando o Senhor revela para fazer uma campanha, essa campanha, ela necessita primeiro comprometimento. Eu quero fazer uma pergunta: se o juiz marcar uma audiência e você tiver com dor na cadeira, dor de cabeça, a impressão abaixou, você falta ou vai? Vai. Você não ir, você é acolhido. Porque para Jesus tudo tem desculpa. É impressionante que tudo para Jesus é depois. Ei, igreja do Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Aí nós não entendemos porque um monte de membro está enfermo. Nós não entendemos porque não queremos entender. Porque não falta aquela força de vontade, não falta aquela determinação, não falta aquela autoestima para dizer: eu vou, porque aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Eu vou, porque eu fiz um voto com meu Deus. Você marca o seu casamento, você vai furar? De jeito nenhum. Você marca um compromisso, você vai furar? De jeito nenhum. Mas por que não estou desabafando, estou falando que o Espírito Santo está mandando dizer. Por que para Deus tudo é difícil? Eu vi quando o membro do ministério, quando chegou, falou para mim: eu não aguentava, mas eu vim buscar por mim e pelos outros. Interessantíssimo, forte demais. Mas cadê a boa vontade? Ei, uma campanha não se quebra. Uma campanha tem começo, meio e fim. Uma campanha, o Senhor pode operar no primeiro dia, no segundo, mas um dia muito forte é no final dela, no 7º dia. E eu quero dizer para os senhores que quando completar 7 quarta-feira e 7 domingo, naquele dia que completar tanto na quarta como no domingo, nós vamos passar 7 vezes na terra. Será algo sobrenatural que vai marcar a minha e a sua vida. Aleluia. Eu tenho certeza que teremos muito testemunho após a campanha. Hoje, todos nós somos sabedores que é o dia, aí no Israel, do Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, o judaísmo. E na campanha de libertação, eu não podia trazer outro tema senão perdão. Como eu posso ser liberto se eu não consigo perdoar? Verdade. Como eu quero ser liberto se eu não sou capaz de perdoar a mim mesmo? A mim mesmo. O dia da expiação
É o dia mais sagrado no ano judaico, no qual busca a reconciliação com Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja para entender esta campanha que nós estamos fazendo. Eu nem imaginava que ia cair num dos dias de campanha no Kippur. Eu não imaginava, e preste atenção, que o final da campanha, pelo menos de quarta-feira, cai na data que comemora o aniversário do ministério. Há um mistério em tudo isso. Eu tenho certeza que após esta campanha, o ministério não será o mesmo. O Yom Kippur se encerra no período que começa a intercessão e o arrependimento. O dia é centrado na expiação e no arrependimento, com as tradições judaicas, acreditando que Deus escreve o destino da pessoa para que no ano seguinte, durante esse dia de Yom Kippur, é a última chance de buscar a misericórdia divina antes do fechamento do livro. Nesse dia devemos observar jejum, a prática de jejum, de comida, de bebida, a cerca de 25 horas. Abstinência, além do jejum, também se abstém de lavar o corpo, de usar calçado de couro e de relações conjugais. Prece o tempo todo em oração, intercessão e confessão do pecado. O perdão cura e liberta, porque nos livra do peso do sentimento de mágoa, rancor, raiva, dor que pressiona a nossa alma. Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para que a graça de Deus opere em nossas vidas, trazendo paz, libertação e renovo. O perdão restaura sentimento, relacionamento, alivia o coração e nos conecta à vontade de Deus em toda a sua plenitude. E Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também vos perdoa. Quando o Senhor Jesus fala do perdão, Ele não está falando apenas de um momento em que perdoamos alguém, mas algo que é praticado constantemente. Eu quero neste momento falar algo do perdão. Qual a importância e como ele é lindo e maravilhoso. Eu quero falar de mim. Na minha carreira militar, na vida militar, na caserna, foram muitos confrontos. E quando eu aceitei Jesus, que nova criatura me transformei, preste atenção, igreja. Um dia orando, eu disse: Senhor, como eu gostaria de receber perdão dos familiares, dos miliantes que partiram em combate. E naquela mesma noite o Espírito Santo me disse: preste atenção, não só será liberado o perdão, como também será julgado pelos homens. E aí, quando o Senhor falou julgado pelos homens, foi Jesus. Eu quero dizer para a amada igreja, para vocês que nos assistem, que aonde aconteceu um episódio comigo, na minha vida profissional, Deus levou para mim receber perdão. Deus levou para mim receber perdão.
eu achava que acabou, não tem mais. E aquele momento que aqueles familiares liberavam o perdão, era algo sobrenatural que acontecia na minha vida. Glória a Deus. Não posso aqui jamais esquecer. Eu fui chamado para pregar numa igreja lá no Carrapicho, no bairro Carrapicho, em Vargem Grande. E era uma solenidade grande, tinha várias autoridades, eu vou resumir. E quando eu subi na plataforma para pregar, o Espírito Santo falou para mim: não é você que vai pregar. E entrando o irmão, puxando uma perna, tipo aleijado. E o Espírito Santo falou: meu servo. E eu disse em espírito: Senhor, está todo mundo esperando, foi feito um anúncio. Servo, você verá o que eu vou fazer. Resumo: quando eu pego o microfone, eu viro e falo: quem vai pregar é o irmão. Até então eu não sabia quem era. E aquele irmão puxando a perna, coxa, veio de lá, pegou o microfone, abriu o terno, eu na plataforma em cima e embaixo, tirou a gravata, abriu e contou 1, 2, 3, 4. Era 4 tiros, ou melhor, 5 tiros que tem. Aí ele recolhe a calça onde era aleijado e conta 1, 2, 3, 4, 5. Eram 5 tiros no joelho que havia aleijado ele. E aí ele olha para mim e diz: lembra de mim, comandante? E passava um filme. Eu achando que eu já tinha recebido todos os perdões, mas faltava aquele de Juvenal, é o nome dele. A igreja queria correr, ninguém queria ficar. Aí ele olha para a igreja e fala assim: vocês lembram de mim? Eu fui o maior tarado no quarto do lado. E um dia eu fui estuprar minha própria enteada. E ela escapou, e na época, uma ocasião, eu ia chamar o tenente William, que era eu. E eu escutei uma voz, isso ele testemunhando, uma voz dizendo: mata ele que você vai ficar famoso. E quando ele chegou na viatura, que eu tentei sacar minha arma, ele me deu 5 tiros no peito. Eu caí agonizando. Ele pisou no meu pescoço e falou: se não morrer, fica aleijado. E disparou 5 vezes na rota do meu joelho. Me levaram para o hospital, fiquei alguns meses em coma, saí, fui condenado a 30 anos de prisão. Por tudo que eu tinha feito com a jovem naquela ocasião no Cristo. E lá no presídio já tinham me viciado umas 6, 7 vezes. Eu não aguentava mais, toda vez que me costurava, eu reabilitava, eu voltava para o convívio, já tinha um dia marcado. E um dia eu resolvi, eu cumpri a pena de me suicidar. Não aguentava mais. 2 missionárias pregavam na cela para outros colegas meus. Isso é o testemunho dele. E lá na cela ele ouviu: tenente William converteu, é pastor. E já estava com a corda no pescoço, ele desceu para a jega, que é a cama, foi lá para aquelas missionárias. Tu está falando daquele oficial? É dele. É crente, é pastor, é. E nós estamos hoje na noite de perdão. Ele foi um bode na linguagem. É um banheiro que você põe os 2 pés no buraco, ajoelhou. Acredito que ele nem sabia, mas fez a oração de Jabes. Primeiro ele pergunta não. A fé dele foi tão grande, disse assim: se o Senhor salvou a vida daquele homem, vai salvar a minha. Se o Senhor salvou e é na vida dele, eu quero sair daqui por 30 dias. Ele tinha 30 anos de cadeia e tinha cumprido
algum terço da pena. E a última oração que ele fez naquele boi, naquele vaso: se o Senhor me tirar daqui, porque eu creio que o Senhor é o Deus da vida dele, o Senhor vai me levar no mesmo púlpito que eu quero pedir perdão para ele. Eu dei 10 tiros naquele homem, em combate. Ele pede perdão para mim e começa a chorar. Eu de cima do púlpito, na plataforma, olho para ele e falo: Juvenal, foi essa mão que te deu 5 tiros no peito e 5 na rótula do seu joelho. Eu vou ungir ela e vou descer e vou orar, porque eu creio no Deus que nós servimos. Assim como você liberou um perdão para mim, eu também libero um perdão para o Senhor. Nós estamos falando num culto de libertação e num culto que muitas das vezes, quando nós ministramos em outro culto de libertação, pode até passar meio despercebido. Como que eu quero uma libertação se eu não sou capaz de liberar perdão? Se nós pararmos para observar, e Deus já falou com nós hoje, como que nós vamos conseguir a cura da nossa alma, se nós não, das mágoas, das raivas, dos sentimentos rancorosos, como que nós vamos para uma libertação, se tem algo maior nos amarrando e nos dando legalidade para que o inimigo atue na nossa vida? O quanto é difícil liberar perdão. Eu costumo dizer em várias ministrações, quando Deus manda você liberar perdão, você não precisa sair do culto, ligar para a pessoa e dizer que, eu liberei. Se você liberar em espírito de verdade aqui, o Senhor vai receber. E vou te dizer mais, Ele vai proporcionar para amanhã, depois, daqui a 30 dias, de você encontrar com a pessoa, e você olhar no olho da pessoa, de você abraçar a pessoa e dizer: ei, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu fui pregar numa capela que tem dentro do 1º batalhão da Polícia Militar. Era uma campanha de 3 dias. No primeiro dia, eu ministrando, um soldado sentado no meio, o apóstolo Ademir, ele metia a mão na pistola, e eu pregando com a experiência, eu olhei e falei: isso vai até me atirar. Eu pregando, mas conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou: só prega. Foi Jesus. E chegou a tirar a pistola, meio que apontou, falei: Jesus, prega. Olha que acabou a pregação, eu saí e falei: Jesus, o Espírito Santo só. No segundo dia, vai ele de novo, a mesma coisa. No final, o Senhor falou assim: faz um apelo. Ele aceita Jesus. Escute, opa, que glória, que beleza. No último dia, vem ele, uma moça muito bonita, senta do lado dele. Aí os dois, ele já não puxou a pistola, mas os dois me encaravam de cima e embaixo. Eu falei: Jesus. Aí o Espírito Santo falou assim: tem um perdão para vocês. Tem perdão dentro de uma unidade militar, um soldado. Tipo, quando acabou o culto, que eu vou sair, o soldado queria sacar a pistola do lado da moça, muito bonita. A moça: eu quero falar com o senhor. Quando ela falou assim, o Espírito Santo falou: ajoelhe. Eu: Jesus, não queria puxar, você está mandando ajoelhar. Ajoelhei. Resumo, os dois olham para mim, lembra de mim? Eu do joelho.
nós somos fulano e irmão de Cicrano, que morreu em combate com o Senhor. O meu irmão jurou que não desistiria enquanto não te matasse, e jurou em cima do túmulo. Eu só de cabeça baixa, chorando. E a única maneira que ele achou para te matar era entrando, alistando na polícia, sendo policial militar e servindo no Senhor. Só que quando isso aconteceu, Deus providenciou, o Senhor foi para a reserva. Não teve mais chance. Porém, quando ele viu falar, e por coincidência ele era desse batalhão, ele reuniu a família e falou: eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas eu vou matar ele no público. No primeiro dia ele veio predestinado, não conseguiu. No segundo ele voltou, reuniu a família, falou: além de eu não conseguir matar, ele me salvou para Jesus. No terceiro dia, nossa mãe, que não pôde vir, mandou que eu e ele te liberasse. Começa a entender hoje, nesta noite de perdão, a importância. Eu tenho certeza que aquela família toda quebrou o rancor, quebrou a dor, e principalmente eu. Fui liberto de um peso, de um sentimento, e fui renovado na presença do Senhor. Para nós atingirmos uma libertação plena, numa noite de perdão, nós precisamos reconhecer os nossos próprios erros. Nós precisamos reconhecer as nossas próprias falhas. Precisamos orar e pedir constantemente para o Senhor sabedoria, porque profunda é a dificuldade no momento genuíno de liberar o perdão. Eu quero falar algo sobrenatural. Está gravando. O Ministério trabalha com cura interior, libertação. Eu vou tentar resumir sem falar o nome. Veio uma pessoa, uma doutora, e pediu que ia passar por uma libertação. E aí eu chamei duas pastoras para me acompanhar, entregamos o questionário que precisa responder, e fomos para um determinado local da igreja para fazer no sábado. E quando começamos a fazer a libertação, o Espírito Santo disse para mim: manda ela ficar na posição fetal. Aí eu falei: doutora, tem como a senhora ficar na posição fetal? Ela: como? O senhor quer que eu deite no chão? Eu falei: anjo. Ela caiu na posição. Não vou ler, você não vai responder. O que você precisa é de libertação no perdão. Já peguei o questionário dela. E ela ficou quieta, em silêncio. As duas pastoras são testemunhas que eu estou dizendo. Deus manda te dizer que seu próprio pai te acusou dos 4 ou dos 8 anos. Porque só Deus e ela sabe. E aí eu comecei a ministrar a libertação. E aí a primeira pergunta que ela me fez na posição fetal: como que eu vou liberar perdão para ele se está morto? Como que ele vai receber o perdão se ele está morto? Ele morreu sem eu liberar perdão. Ei, igreja, é muito forte. Aí eu falei: só me dá o nome do seu pai.
Aí ela passou, e ela na posição. No momento que ela passou, eu comecei a ministrar. Nunca tinha visto o pai dela. Foi seu pai assim, assim, tem um bigode assim. Ela começou a chorar. Falei, hoje, resumo, ela liberou o perdão. Quando acabou aquela libertação, nós saímos para almoçar, e ela me fez uma pergunta. Apóstolo, já fui em vários ministérios, mas nunca vivi algo forte, eu nunca passei por uma libertação forte como essa do perdão. O que o Senhor me explica? Eu respondi para ela porque eu não tinha como explicar. O que não foi revelado pertence para ele. A senhora foi, liberou, não liberou o perdão? Liberei. Recebeu, não recebeu? Recebi, acabou. Ei, não crie obstáculo para você liberar ou para receber. Não crie dificuldade para você querer botar um empecilho para você ser liberto. Vocês precisam hoje entender o valor do perdão para vocês mesmos. Vocês precisam praticar o amor primeiro para com você mesmo. Para liberar o perdão, precisamos nos afastar do passado. Se nós trazemos o passado, em todo momento, a dor, a ingratidão, o sofrimento naquele fato, naquele episódio, naquele dedo apontado contra a sua vida, e o inimigo usa como base para não perdoar. Perdão na Bíblia significa absolver e não condenar alguém pelo erro que cometeu. Isso quer dizer que quem perdoa não considera ofensa, dívida ou culpa do outro. Aparecem dois tipos de perdão na Bíblia: o de Deus e o nosso. O perdão do nosso Deus é uma dádiva de graça em favor de quem não merecemos, mas Ele concedeu pelo amor. E não adianta, eu gosto muito de bater e vou entrar numa tese. O Senhor Deus deu sua prova infinita de grande bondade e misericórdia quando não imputa o castigo pelo pecado daqueles que creem em Jesus Cristo. Seja qual for o mal que você cometeu no presente ou no passado, Deus tem a misericórdia de perdoar. Quando ele foi traído por Judas, ele não culpou Judas, ele só perguntou: por que fizeste isso? Para nós recebermos o perdão do Senhor, nós precisamos, está lá em Atos 3:19, arrependimento sincero. Em Marcos 1:15, ele já morreu por todos os nossos pecados. Em 1 João 1:9, devemos confessar todas as nossas falhas. O perdão e a sua essência é o amor, a bondade, sendo também uma expressão de humildade. Perdoar é um ato de misericórdia pessoal, mas também uma característica de confiança, obediência a Deus. Quando amamos a Deus acima de tudo, nós obedecemos e também, amando, perdoamos o próximo. A Bíblia nos encoraja e nos adverte a perdoar,
assim como Deus tem nos perdoado naturalmente. Ofendemos e somos ofendidos, contudo, devido à dureza do nosso coração, nós gostaríamos de não receber e nem tampouco dar perdão àqueles que nos prejudicou. Lembra-se, perdoar é uma decisão que envolve libertação, isto é, livrar nós aos outros das algemas da culpa, da vitimização, do rancor, da amargura, da condenação. Não se prende a dores do passado. Perdoe com a ajuda de Deus, seja feliz e siga em frente. Não tinha como no terceiro elo de campanha não ministrar sobre o dia do perdão. E nós vamos aprender, estamos aprendendo nesta noite, que quando nós viemos para um culto de libertação, nós precisamos primeiro nos arrepender do nosso pecado. Só assim você já mata o inimigo da nossa alma e principalmente liberar perdão. Eu quero deixar bem claro, uma opinião minha. Liberar perdão não quer dizer que você vai voltar a ter convivência, ou voltar a ter relacionamento, ou voltar a ter amizade. Você perdoou naquela passagem. Você não é obrigado a voltar a conviver, a trazer para o hall o ciclo de amizade. Nós precisamos nessa noite entender. Eu, como sacerdote desse ministério, há 13 anos, eu quero dizer que nenhum dos irmãos que rebelaram contra mim, eu não deixei de perdoar. Eu quero dizer que nesses 13 anos, eu também peço perdão se em algum momento da minha vida ministerial eu falhei no corpo de Cristo, eu falhei com este ou aquele irmão. Mas hoje, nesta noite de perdão, eu particularmente me consagrei o dia todo, fiquei em jejum, fiz a minha parte perante o Senhor. E hoje também, ao estar aqui no altar, antes de vocês passarem na tenda, eu vou estar fazendo a minha confissão ao Senhor. Eu quero dizer que toda a liderança da igreja, eu sempre tenho dito, há muito tempo, devido à circunstância, nós não fazíamos uma libertação de toda a membresia da igreja, como já foi feito no Morro de Santo Antônio, como já foi feito dentro do ministério. Mas esta campanha, sem vocês queiram perceber, toda a igreja está passando por uma libertação. Um culto de quarta-feira e passando numa cura no culto de domingo. Hoje, no momento que nós passamos 5 minutos a cada um, de 3 a 5 minutos, quem puder ajoelhar, ajoelha. Primeira coisa que precisamos fazer na tenda é pedir perdão ao Senhor. Libera perdão para o pior inimigo. Libera perdão para aquele que levantou falso testemunho contra você. Não precisa ir de encontro, mas hoje você não vai sair como você entrou, porque hoje é o dia do perdão e não tinha como ser a ministração do terceiro elo a não ser liberar
perdão. Quantas famílias, irmão, não fala com o irmão por não liberar perdão? Quantas famílias, os pais não falam com o filho por não existir o perdão? Quantas famílias têm passado de geração a geração, guardando amargura, guardando sofrimento, por não liberar perdão? Aquele que morreu por nós, nos amou primeiro e que nos perdoou, como já fomos vistos, e que está sempre de braços abertos, dizendo: ei, senta no meu colo, eu te consolo, eu te perdoo, até o dia da consumação. Que nenhum espírito maligno, que nenhum espírito obsessor possa ter legalidade hoje sobre a sua vida. Que nenhum espírito obsessor, porque hoje, além da libertação, você está liberando perdão, e quando você libera perdão, você está dizendo: ei, eu estou lavado e remido pelo sangue do Senhor, e todo o jugo do adversário caia dos ombros, caia da nuca, caia da sua costa, em nome de Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminha